hoje eu vou listar e vou comentar brevemente sobre os meus filmes favoritos dos anos 2000. Eu quero dar continuidade a uma série de listas dos meus favoritos de cada década do cinema. No Instagram eu postei várias dessas listas, mas eu não comentei sobre os filmes lá no Instagram. Aqui no YouTube eu postei uma dos anos 80 e outra dos anos 2010, mas quero fazer vídeos sobre os meus 10 favoritos de todas as décadas, então ao longo dos próximos meses vou postar mais listas parecidas com essa. Como eu sempre digo, essas listas não são definitivas, né? Eu tô sempre revendo e vendo filmes, então elas podem mudar em algum momento, mas servem como um registro geral. Mesmo que a lista mude, ou mesmo que a posição dos filmes que estão aqui mudem, os meus favoritos dessa década específica giram em torno desses títulos. A lista serve aí como uma espécie de base do que me interessa nessa década específica, mas beleza, vamos começar. Em 10º lugar, o Coisas Secretas do Brissot. Uma das coisas que eu mais gosto do Brissot é como ele consegue integrar referências de cinema de gênero com uma abordagem mais alegórica ou até mais artificial da realidade, com uma certa abordagem mais simbólica da realidade. No caso desse filme e de outros que ele fez, mais ou menos nesse período, ele coloca ali o corpo e o aspecto do desejo, tanto como um elemento místico, como também um elemento extremamente material, físico, que será responsável por todo um jogo de poder entre os personagens. E eu também gosto muito de como ele é bastante rigoroso na sua abordagem estética. Ele parte de uma premissa que pode parecer só um thriller erótico barato, mas o modo como organiza cada elemento do plano e como define aspectos relevantes do jogo de poder entre os personagens a partir da câmera, dos planos e da decupagem é muito instigante. Os outros filmes que o Brissot fez nesse período vão para um lado até mais metafísico do que esse na relação com o desejo, mas esse já lida com isso de modo bem interessante e já integra isso muito bem em uma certa estrutura de drama erótico clássico. Em 9º lugar, O Elefante, do Gus Van Sant. O Elefante foi livremente inspirado no massacre de Columbine, em que 2 garotos entraram atirando em uma escola, e é um trabalho em que Gus Van Sant dá continuidade a certos interesses estéticos que ele já começou a explorar ali no Jerry. É um filme com uma narrativa mais aberta e com essa câmera mais independente que passeia pelos corredores, que segue os personagens e que possui um trajeto e um ritmo muito particular. Esse filme é tido como um dos grandes exemplos do cinema de fluxo, porque ele tem essa ideia de um plano muito mais independente, que não está interessado em construir uma cena de modo didático, de modo clássico, convencional, mas em agir como se fosse uma consciência autônoma. O plano age como se fosse uma consciência autônoma, vagando por ambientes e situações sem propor nenhum juízo absoluto por onde passa. O Gus Van Sant não quer entender as motivações dos assassinos, não quer
fazer do filme um discurso sobre atentados em escola. Ele simplesmente quer intuir aquela realidade de modo muito direto e natural, justamente para expor toda a estranheza e a complexidade que está além de uma simples explicação. Quem curtir esse filme e quem curtir essa abordagem também deve assistir, né, o Gary e o Last Days, que fazem parte de uma trilogia da morte junto com esse filme aqui, junto com o Elefante, e possuem abordagens estéticas bem semelhantes. Em oitavo lugar, o Elogio ao Amor, do Godard. Eu gosto muito de como o Elogio ao Amor explora diferentes possibilidades do cinema do Godard, ao mesmo tempo que também questiona a representação do cinema sobre conceitos abstratos e também sobre conceitos históricos. É um filme que está sempre refletindo sobre grandes temas. Existe ali um autor no filme que quer fazer uma obra sobre os estágios do amor, ao mesmo tempo que reflete sobre a dificuldade de representar grandes temas na arte e sobre todos os meandros que envolveriam a realização dessa obra sobre o amor. Aspectos financeiros, burocráticos, sociais e políticos, até escolhas artísticas propriamente. Ele parte da premissa de um autor no filme querer fazer uma obra sobre o amor para lidar com meandros que envolvem tudo isso, e no final tem um flashback gravado em vídeo que ainda discute questões desse tipo, mas integra um aspecto bem plástico e bem pictórico do vídeo em baixa resolução, gravado em cores. Não é um trabalho tão fragmentado como foram os últimos filmes do Godard, mas ao mesmo tempo trata de coisas bem semelhantes, principalmente no sentido de pensar na representação das coisas em um dado momento histórico e tudo o que isso implica, né? Se eu quero fazer um filme sobre o amor em 2001, essa representação será moldada pelo momento histórico que eu vivo e irá envolver várias outras questões que vão além da definição de amor. Em sétimo lugar, o Pills, do Kiyoshi Kurosawa. O Pills é um filme de terror que ficou bem famoso e se tornou bastante icônico pelo modo que integra a tecnologia ao terror, mas eu gosto principalmente em como ele usa a tecnologia mais como um sintoma de uma alienação contemporânea e de uma solidão urbana do que como um mero artifício que vai potencializar o terror. É claro que a tecnologia vai reforçar o terror, mas ela é, digamos, consequência de algo muito mais obscuro, muito mais profundo até. As pessoas se conectam na internet porque se sentem sozinhas e o filme explora muito mais essa ideia de solidão e de relações humanas que vão se tornando cada vez mais raras e insignificantes. Explora isso, claro, a partir de um elemento sobrenatural, mas a essência dele está muito mais nessa desolação que está na realidade. O que é uma coisa que o Kiyoshi trabalha em vários dos seus outros filmes de terror ou de gênero, né? Ele assume muito bem as convenções do gênero que trabalha, mas a premissa sempre parte de um aspecto mais dramático, mais existencialista, de um questionamento muito pessoal dos personagens. Acho que ele é um diretor tão completo porque consegue fazer dramas profundos sem nunca abandonar
convenções do cinema de gênero. As duas coisas sempre dialogam muito bem nos seus filmes. Em sexto lugar, O Noite e Dia, do Hong Sang-soo. O Noite e Dia é um filme um pouco diferente dos filmes da fase atual do Sang-soo. Ele tem uma estrutura um pouco mais definida, a história não é tão minimalista assim como são as histórias atuais dos filmes dele, mas os temas ainda são os mesmos. E a essência do filme todo está no modo em como ele expõe uma certa complexidade do ser humano a partir de situações simples, banais e até meio patéticas. Nesse filme ele mostra um homem coreano e sem dinheiro que está em Paris. Ele se envolve com outros coreanos, conhece outras pessoas, mas nada dá muito certo para ele e ele entra numa crise sobre certas realizações que nunca obteve na sua vida. Essa crise nunca é romantizada pelo diretor, pelo contrário, ele até evidencia um lado meio fracassado disso a partir da situação bastante realista e desoladora que o personagem se encontra. Em quinto lugar, O Signo do Caos, do Rogério Sganzerla. O Signo do Caos foi o último filme do Sganzerla. Ele parte da obsessão do Sganzerla pelo Orson Welles e mostra ali uma história em que o possível filme que o Orson Welles gravou no Brasil é encontrado e existe ali um embate entre censores para destruir ou não esse filme. O grande apelo do filme não está muito bem em como essa premissa se desenvolve, mas sim em como ele é baseado numa certa montagem de repetição que vai organizando e desorganizando os seus elementos sem nunca chegar a uma conclusão específica. O longa é até definido pelo próprio Sganzerla como um anti-filme. Ele apresenta situações no início, mas depois tudo vira uma espiral das mesmas imagens e das mesmas palavras, e tudo vai se repetindo até tudo ir perdendo o seu sentido. Ele é um antifilme no sentido de apresentar esse movimento bem complexo de ir tirando o significado de tudo aos poucos. Tira o significado do discurso, das imagens, para, digamos, evidenciar depois disso apenas a forma do cinema por ela mesma. É um trabalho que, de algum modo, vai dialogar até com o longa do Godard, com o Elogio ao Amor e também com toda a carreira do próprio Sganzerla, né? Ele tem esse movimento de criar ao mesmo tempo que propõe uma desconstrução ou uma subversão radical dos significados daquilo que está tentando representar, né? É sempre um movimento fracassado, digamos assim. É um cineasta que foi muito radical na sua vida inteira e terminou sua carreira com esse que é talvez o seu filme de fato mais radical. Em quarto lugar, O Intruso, da Claire Denis. O Intruso representa uma espécie de ápice no método da Claire Denis. Os filmes da Denis têm muito essa ideia de apresentarem uma certa premissa narrativa e evoluírem não a partir da evolução da história propriamente, mas de situações e meandros que a história sugere. No caso do Intruso, mal existe essa premissa. Você tem ali um cara que busca um transplante de coração e que talvez tenha
trabalhado como espião ou algo assim no passado e ele tem um filho que é alguém distante dele. Além disso, é difícil pegar mais coisas concretas do filme e, na medida em que ele evolui, ele se abre cada vez mais para novas situações, para novas experiências sensoriais, mas diferente de um longa do Lynch, que repensa mais a abordagem com a realidade, né? Que interfere mais na realidade, a Claire Denis tem uma abordagem muito mais direta e mais realista com essas novas experiências. Parece que a cada nova sequência do filme é um outro filme que se inicia a partir de uma nova realidade, de um novo espaço que o personagem se encontra. Então, diferente do Lynch, que apesar de ter esse aspecto experimental, propõe uma espécie de continuidade, né, na experiência do personagem e do espectador, a Claire Denis propõe recortes e blocos de acontecimentos mais realistas que lidam com apelos sensoriais de modo mais natural e sutil. E agora vamos para o ranking, para o top 3 dos anos 2000. Em terceiro lugar, justamente o Estádio dos Sonhos, do David Lynch. O que eu mais gosto no Estádio dos Sonhos é que tudo nele nasce de uma forma muito clássica. A premissa remete a um noir, ele se passa em Los Angeles, ele faz referências ao cinema clássico em vários momentos. A decupagem do Lynch se utiliza de convenções clássicas em vários momentos, mas aos poucos ele transforma tudo numa experiência de sentidos muito mais aberta. Os acontecimentos e situações vão se tornando mais inusitados e sombrios, e as escolhas estéticas se focam em elementos fascinantes muito específicos. A luz das cenas vai ficando mais etérea, os movimentos de câmera se tornam mais livres, até que no final ele de fato assume um tom mais absurdo e até usa efeitos especiais muito evidentes, muito primitivos, digamos assim. Tem até uma sequência no final que lembra Georges Méliès, por exemplo. Eu acho que esse é um dos melhores filmes do mundo porque transita muito bem entre essas possibilidades clássicas e experimentais, ou pelo menos parte dessas possibilidades clássicas como se fossem matrizes de algo maior, para aí sim desconstruir tudo com muita liberdade. Em segundo lugar, O Dama na Água, do Shyamalan. O Dama na Água é para mim o melhor filme do Shyamalan, junto com O Fim dos Tempos, porque são os filmes em que ele melhor usa de convenções do cinema de gênero e da fantasia, ao mesmo tempo que subverte e até ironiza tais convenções. Quando ele usa de convenções clássicas para fazer você acreditar que um garoto está lendo as palavras de Deus em uma cruzadinha ou na caixa de uns sucrilhos, ele está, digamos, brincando com tais convenções com uma maestria, né, muito rara. Esse filme tem muito essa ideia de infantilizar alguns dos seus elementos. A história funciona como uma fábula infantil, os personagens são meio caricatos, justamente para trabalhar com uma espécie de crença inocente que só uma criança possui. É um filme que nos obriga a ter um olhar
inocente para as coisas, que nos conduz a ter esse olhar a partir do modo que lida com convenções muito poderosas, a partir desses elementos inusitados em cena. É um trabalho bem ambicioso e radical que eu acho que tende a ser mais conhecido com o tempo. E em primeiríssimo lugar, o Plataforma do Zia Zanke. O Plataforma é um filme histórico que segue artistas de um grupo de teatro que vivem as mudanças culturais, sociais e políticas da China dos anos 70 aos anos 90, principalmente no que diz respeito à revolução cultural até uma abertura econômica. É um trabalho bem impressionante porque dá conta muito bem desse contexto maior envolvendo a China, ao mesmo tempo que nunca perde um apelo mais humano quando retrata os seus personagens. O filme usa muito bem ali o microcosmo de tais personagens que, no fim das contas, não são grandes pessoas, são apenas performers tentando viver a vida para revelar uma visão mais ampla e muito desoladora da situação da China durante essas décadas, e faz isso sem apelos muito evidentes. É um trabalho com planos longos, com um ritmo lento que realmente propõe uma imersão completa do espectador naquela realidade, naquele cotidiano. Ele tem muito dessa abordagem mais cotidiana que alguns cineastas do chamado cinema de fluxo possuem, mas consegue propor um retrato histórico fora de comum a partir dessa premissa. O Zia Zanke tem outros grandes filmes em que vai tratar muito do contexto político e social da China. Tem também alguns documentários, mas esse é, pelo menos para mim, o melhor e o mais impactante. Mas é isso, esse foi o meu top 10 dos anos 2000. Me digam aqui embaixo o que vocês acharam dessa minha lista. Comente aqui embaixo o seu top 10 dessa década. Eu acho que essa década foi uma grande época para o cinema, principalmente no início da década ali, na virada do milênio, né? Surgem estéticas que já estavam ali gestando nos anos 90, mas que atingem um certo ápice. Eu deixei, bastante coisa de fora, mas acho que deu para sintetizar aqui o que mais me interessou nessa fase do cinema. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam para o canal crescer e até a próxima.